Boa tarde, amiga. Tudo bem? Boa tarde, amiga. Tudo bem, com a graça de Deus? Boa tarde, povo lindo. Boa tarde, pastor. Boa tarde, graça e paz, tudo bem? Graça e paz. Tudo bem, graças a Deus. E aí, hoje estamos aqui com um convidado mega especial, pastor Marcos Reguini está aqui conosco hoje para o nosso bate-papo da tarde, nosso café gostoso aqui, meditando e aprendendo da palavra de Deus. Uma honra recebê-lo aqui conosco, pastor. Nossa, a honra é minha, viu? Estarmos aqui compartilhando, Gratidão, aprendendo, gratidão. né, amiga? Um pouquinho mais, né? Quando a gente acha que sabe, chega alguém que sabe mais, meu Deus, dá vontade de esmiuçar aqui, tudo. Né, na hora da oração, a gente até falou, precisa vir mais vezes, porque tem muita coisa pra tirar desse pastor, meu Deus. É verdade. Então, olha, você que está em casa, É rico. já ativa o seu sininho aí, compartilha com os amigos esse momento tão precioso, É verdade. que hoje vai vir, olha, bênção sem medidas, Sem medida, recalcada. palavra bem explicada, né, amiga? É recalcada, sacudida e transbordante. É isso, então Amém. Fica ligadinha aí, nos segue no Instagram, compartilha no YouTube para que muito mais pessoas possam ser alcançadas Verdade. com a riqueza dessa palavra. Não pode ficar de fora não, porque vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Em nome de Jesus. E aí, pastor, vamos compartilhar um pouquinho? O senhor quer se apresentar para o nosso público? Amém. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Marcos Reguini, sou pastor hoje também da Igreja Comunidade Evangélica Restaurar. Desde os meus 17 anos eu estudo a Palavra de Deus, 4 anos fazendo faculdade, e aí a gente foi se aperfeiçoando, né? E aqui nós estamos hoje para esse bate-papo muito especial. Não quero falar muita coisa sobre mim não, nós temos que falar um pouco mais de Jesus, né? Que toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, né? Amém. Mas assim, é um privilégio muito grande estar aqui juntamente com a Paty, com a Vanessa, né? Me sinto honrado, sei que o quanto elas têm buscado ao Senhor. Esse trabalho aqui é um propósito de Deus, é uma chave que tem se virado, porque eu creio que tem alcançado, chegado em muitos lares e também chegado a muitos corações. E eu tenho certeza que cada pessoa que tem vindo nesse ambiente tem deixado um pouquinho da glória do Senhor aqui. Amém? Amém. Amém. E hoje a palavra que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações para estarmos falando aqui está lá em Lucas 4:18, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Palavra forte, complexa. Ela tem nós estava até comentando aqui que ela tem um leque, né? Um leque É muito de aprendizado. Isso, é muito. Então, provavelmente esse nosso bate-papo vai se estender aí algumas semanas, né? Para ficar mais completo, Para ficar mais completo para você. Então, não perca nenhuma semana do nosso bate-papo, Vai ser tremendo para que você mesmo. possa entender verdadeiramente a importância da palavra, né, pastor? Amém. E nós vamos dar uma abertura aqui já, resumindo este versículo, essa passagem. Se nós formos buscar os textos anteriores, ele vai estar falando fala sobre o batismo de Jesus, depois ele fala sobre a tentação de Jesus, os 40 dias que Jesus passou ali no deserto, e os 40 dias de consagração, depois da tentação que ele sofre através do diabo. E então vem Lucas 4:18, onde ele recebe, aqui é o próprio Jesus recebendo essa unção de Deus, Sim. né? Ele recebendo essa autoridade. Então é uma passagem riquíssima que vai nos levar em várias linhas. Ela vai puxar várias linhas, né, pastor? Amém. E é uma verdade, esse texto, essa parte desse texto aqui, agora sim, ele começa a tomar forma. Por quê? Porque agora Jesus, então, ele recebe toda a autoridade do Pai. Então, nesse batismo, que nós chamamos de unção, mas é um batismo, na verdade,
Aí nós temos a pessoa do Pai, nós temos a pessoa do Espírito Santo na forma de uma pomba, né? E a pessoa do próprio Senhor Jesus, da qual ele vai ser batizado. E esse momento de tudo que está acontecendo, né, é um preparativo que ele estava aguardando, foi profetizado isso pelo profeta Isaías. Se você ler o capítulo 61, versículos 1 e 2, você vai ver que essa profecia tinha que se cumprir. E nesse exato momento, esse texto, ele traz o indicativo daquilo que o próprio profeta já tinha trazido como revelação. E aí você percebe o quanto a palavra ela se completa, né? Ela é um complemento. Lá o profeta Isaías lá atrás já tinha dito e Jesus veio cumprir nesse momento. Então por isso que nós precisamos entender, a palavra ela tem que ser completa. O Antigo Testamento é importante para isso, para que a gente possa entender o que vai acontecer no Novo. Mas às vezes a gente não tem essa percepção, essa ligação, não é, pastor? E aí as palavras ficam perdidas e os acontecimentos também. Então fique ligadinho aí, ó, não perca nenhum leque dessa palavra para que a gente possa entender. E aí no final ela vai fazer sentido, né? Às vezes as pessoas falam, eu não consigo entender, mas é porque a Bíblia ela vai se completando. Isso, é verdade. E aqui vai falar exatamente sobre o versículo, e vai falando sobre isso, né? Nós tivemos um bate-papo aqui, né, amiga, sobre a importância do batismo. Sim. E isso vem selar, porque Jesus precisou passar pelo batismo também. Ele não precisava, né? Mas ele é o ele exemplo, cumpriu, né? Ele foi o exemplo. Isso, quando eu digo que ele precisou passar, foi para que ele fosse o exemplo e cumprisse a palavra. Então, se ele, que era Deus, ele seguiu os passos, por que nós não vamos seguir? Verdade. Por que nós não vamos passar por todos os passos para conseguir receber? Não vamos chegar na própria unção do Senhor. Mas ele disse que nos daria autoridade, nos daria unção para que fizéssemos aquilo que ele fez, né? Então, assim, nós temos que entender que são processos. E às vezes, pastor, hoje a gente vê nessa correria desenfreada, até nas igrejas, né? As pessoas querem pular os processos. As pessoas querem atingir, já chegar lá no nível máximo, mas querem pular as etapas. Ou até mesmo quer ter a unção que Deus usa, mas tem um processo aí, intimidade, oração, jejum. Porque você tem que ter intimidade com o Pai para ele estar te usando, fazendo. Imagina Jesus, né? Me chamou muita atenção isso, essa semana que eu estava meditando nessa passagem. Ele ficou ali, ele passou pelos 40 dias de consagração, 40 dias de jejum e oração no deserto. Olha a atmosfera, um deserto que eu, particularmente, pastor, com esse calor que está fazendo aqui em Bauru, eu já imagino que o deserto seja o pior lugar para se viver. Porque bem parecido com isso, né? Bem parecido. Eu não aguento. Então imagina você ali no deserto. Eu estou gestante, né? Tô com uma fome que só por Deus. No deserto, jejuando, com fome e sede. Gente, quem falar que foi fácil para Jesus? Claro que não. Meu Deus, só da gente olhar a situação externa já é um pouco desanimador. Você sabe que o maior ensinamento que eu vejo nessa passagem que você acabou de falar, acerca de Jesus, da tentação dele, a palavra deserto ela tem uma conotação bem diferente daquilo que a gente pensa. Porque quando a gente olha para o texto, a gente fala assim, poxa vida, Jesus esteve em vários lugares no deserto, o próprio Satanás ele foi coagindo ele, colocando situações adversas para ele poder se entregar. Mas na verdade, a palavra deserto, ela por si só ela tem um significado muito importante, que é a palavra midbar. Essa palavra midbar significa lugar onde Deus fala. Profundo. Não existe outro lugar que não seja o deserto. Deus fala no deserto, midbar, lugar onde Deus fala. Então veja que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo para estar no ambiente onde Deus fala. E ele passou a ser obediente porque Deus estava falando com ele. É isso. Meu Deus, é forte. Às vezes nós passamos por lutas aí, né? E falar, Deus esqueceu. É onde Deus vai começar a mover. Exatamente. Ali, né? E falar.
Eu geralmente falo assim para as pessoas: gente, você está passando por alguma provação, alguma tribulação, algum vale, algum deserto? Não reclame. Porque Verdade, nesse processo que você acabou de mencionar, nós estamos no deserto. Só que veja bem, ó, deserto não é um lugar para se morar, concorda? Não. Deserto é um lugar de passagem. É isso. Só que o maior ensino do deserto é que nesse lugar de passagem você vai ter que dar uma paradinha. Porque você vai ouvir exatamente o que Deus tem para falar para você. Sabe por que Deus escolheu o deserto? Porque se você estiver num outro ambiente que não seja o deserto, você vai ouvir outras vozes. É isso. Você não vai entender o que Deus quer falar com você. Você vai prestar atenção com outras situações. Você quer resolver problemas. Você vai ouvir a voz de pessoas que queiram te ajudar. Mas na verdade o que Deus está propondo, Não é filho, aquilo. eu quero que você me ouça. E aí nós vamos ter uma outra palavra, que é a palavra Shema, que é Deus falando e você vai ouvir. Então, quando Deus fala, ou falou com o povo no deserto, olha só, Deus fala com o povo no deserto. E aí, essa palavra Shema significa que ele está ouvindo, não para obedecer. Quando Deus fala, você ouve obedecendo. É diferente. Nossa, Então veja bem, nós estamos falando de um lugar, posição geográfica, que pode ser um lugar espiritual também, Sim. mas com uma conotação, Deus quer falar, chamar, num ambiente chamado Midbar. Olha isso. Deus quer falar no deserto, quer falar conosco, mas num lugar onde você possa entender, que você possa ouvir, que você possa, a partir do momento que você estiver ouvindo, você colocar em prática na sua vida. Então não reclame dos problemas, das adversidades, das coisas ruins que acontecem. Por quê? Porque o que Deus quer para você é tão somente uma coisa: pare tudo aquilo que você está fazendo. Porque enquanto você estiver focando em algo, Deus não vai falar. Está distraído. Você É entendeu? uma distração. E se nós formos olhar agora, entrou essa palavra distraído, como o povo está distraído. Exatamente. Nós estamos preocupados com tantas coisas, e eu vejo isso até, por exemplo, quando entra um caso de suicídio. Tem pessoas que acabam dando indícios, mas outras não. Outras pessoas, às vezes, que você vai visitar familiar, a pessoa não demonstrou de forma alguma que ela estava depressiva, Sim. que ela estava trilhando esse caminho. E aí eu falo, por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo em que existe muita distração, às vezes até dentro da nossa casa a gente não consegue ter percepção. E eu vejo também, assim, eu nada a ver. Tem muito assim, nada a ver, nada a ver. Só que esse nada a ver é um perigo. É um Sim. perigo. Né? As pessoas estão nesse nada a ver, estão se traindo ela mesma. Sim. Porque tem tudo a ver, entendeu? Porque o diabo está trabalhando nada a ver. Na E mente. a gente não percebe o foco. E quando vai perceber, o incêndio já está Já foi alastrado, tarde. já foi muito tarde. Então nós precisamos voltar a essa essência. E eu entendo que nesse tempo, pastor, é só o direcionamento do Senhor mesmo, para abrir os nossos olhos e nos dar a percepção daquilo que nós precisamos focar. Exatamente. Né? Então, o Espírito Santo, ele é claro, ele incomoda, né? Se você está carregando ele, uma roupa, uma coisa simples, uma roupa que você põe, ele já vai falar para você, não tá bom. Então ele tá te Eu já tive essa experiência, sinalizando. até comentei com você. Um esmalte, gente, eu fui Sim. subir no altar, eu não consegui com um esmalte, coisa simples, um esmalte vermelho. O que tem? Mas o Espírito Santo me incomodou. Quando Sim. não tirei, eu não subi no altar. Então, ele te direciona. Então, é muito importante você... Não é que só carregar, você tem que buscar ele para estar aqui. Sim. Não é? E- Ter esse tempo de qualidade. porque ter você esse vai errar momento. menos. Vai errar menos. Você vai estar no deserto, você vai entender que está no deserto. Exatamente. Por que você está no deserto, né? Sim. E Jesus sabia perfeitamente o ambiente que ele se encontrava. Ai, E uma das coisas também que me chamou muita atenção no deserto é pelo fato de o Satanás oferecer: por que você não transforma essas pedras em pães? Só que ele deu um tiro no pé dele. Sabe por quê? Porque Jesus é o pão da vida. Sim.
E ele também é a verdade, pedra angular. pastor. Veja bem, como que ele ia, que precisaria fazer alguma coisa? Com certeza. Ele era as duas coisas. Então não tinha nem o porquê, né? Ele Meu sacia, ele edifica, ele é tudo. Você né? Ele é tudo, é Sim. soberano, né? Então é lindo de ver, né? Como que Jesus completa tudo. Muito lindo. E ele nos completa, né? Se existe algo, um vazio que está na humanidade hoje, né? Você vê aí pessoas, às vezes, que têm tantas posses e ao mesmo tempo não tem nada, né? Se suicidam, estão depressivas ou estão no vício da prostituição, das drogas. Por quê? Porque sem ele, como nós falamos aqui também no anterior, ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele quem supre a nossa necessidade, como o pastor acabou de colocar. Ele é o pão, ele é a pedra angular, ele é tudo. Não é? Exatamente. Água viva, né? E assim, a pessoa sente um pouco vazia. Sem. Com certeza vai sentir. Porque Totalmente. ele é ele que completa. É ele que completa a nossa vida, é ele que dá direcionamento. Então, sem isso, realmente a pessoa vai sentir vazia. Você sabe Né? que, só não cortando, né? Sim. Vocês estão falando, mas olha só. A consequência de você deixar de ouvir Deus no deserto vai te levar a lugares para a morte. O deserto é um lugar de passagem, acabamos de falar. Mas só que se você deixar de ouvir a voz de Deus, o final de tudo isso vai ser a morte. Veja bem, a consequência que nós temos hoje, passando para os nossos dias. Quantas pessoas nós temos encarceradas hoje? Quantas pessoas que estão lá vivendo o seu deserto? Já parou para pensar sobre isso? Todos os dias a gente chega lá e a primeira coisa que a gente faz é bater um papo com Deus primeiro. Sim. Saber como é que está o ambiente, sondarmos as vidas, pedirmos ao Senhor para que direcione pessoas, para que a gente possa levar a palavra dele, o amor dele, o consolo dele, o bálsamo dele para essa dor que eles estão enfrentando. Porque é um turbilhão de coisas que estão acontecendo. E veja bem que o texto está falando de algo muito importante. Ele recebeu sobre si uma autoridade. E Jesus está nos convidando justamente também tomarmos posse, através de Jesus, essa autoridade. Essa autoridade está comigo no meu trabalho. Essa autoridade está na sua vida, no seu trabalho. Essa autoridade está na sua vida, no seu trabalho. Então, aqueles que estão nos assistindo, não se menosprezem não, não se diminuam não. Quando vocês entrarem na presença do Senhor, e não importa onde, o que importa é aquilo que Deus vai falar. Permita que Deus fale, Ele vai trazer a direção. E quando você ouvir, você vai obedecer. E quando você for obediente, você vai gerar em você com Ele a intimidade. E virá sobre a tua vida a autoridade. A autoridade ela só poderá vir sobre as nossas vidas quando algo de intimidade for gerado. Sim, intimidade é muito importante. Você quer ver um exemplo muito? Eu gosto de falar. Eu sei que a gente está fugindo um pouco do assunto Essa aqui. bate-papo é isso. Deus está pastor. conduzindo. Deus vai Deus está direcionando. conduzindo. Mas dentro da autoridade de Deus, e no caso aqui Jesus, eu quero voltar lá no comecinho, lá em Gênesis. Porque, veja bem, olha, Deus ele foi tão companheiro de Adão, tão íntimo de Adão, que chegou a um ponto de todos os dias, a Bíblia vai dizer que Deus ele ia até o jardim visitar. E na virada do dia, então ele ia saber de Adão. Agora eu vou conjecturar, tá? Eu fico imaginando assim: Adão, como é que foi o seu dia hoje? Ô Senhor, sabe aquele animal ali? Aquele animal lá, eu coloquei um nome para ele. Verdade, Adão. Eu coloquei, olha, não parece um cachorro? Nossa, Adão, sabe o que é verdade? Parece um cachorro mesmo. É isso. Então, o que eu aprendo com tudo isso? Veja bem, um relacionamento ele tem que ser formado por duas pessoas. Sim. Não existe um relacionamento através de um monólogo. Não. Deus fez questão de participar daquilo que Ele criou. E foi um privilégio muito grande da parte de Deus de fazer com que isso acontecesse, o homem receber aquilo, ser um participante. E aí, olha que gostoso. Todos os dias Deus ia no jardim, conversava com Adão, e mesmo no dia do pecado, Sim. Ele Deus estava lá. não deixou de comparecer no horário Ele marcado. foi. E a quem- pergunta qual foi? Olha. Qual foi a pergunta? Adão, onde estás? Pois é. E Adão poderia ter falado assim: Senhor, eu estou aqui. Não. Ele foi falar assim: Senhor, eu tive medo e eu estou nu.
Mas foi a pergunta que Deus fez? Não. E por que ele respondeu dessa forma? Ele já quis justificar. Exatamente, ele quis justificar. Isso. E é Se o o que a gente homem faz. não justificar e reconhecer os seus pecados, veja bem, ó, nós temos que parar de nos justificarmos, Sim. mas nós temos que reconhecer aquilo que nós cometemos de erro, Sim. reconhecer os nossos pecados. Falar assim, Senhor, eu pisei na bola, eu fiz a coisa errada. Te decepcionei, mas eis-me aqui. Me Porque perdoa. É só assim Me que ajuda. vem o É. arrependimento genuíno. Exatamente. E quando você coloca a culpa do outro, vai colocando, você não tem esse arrependimento genuíno, você está só Você passando. só mascara. Né? Mascara, não é? É. A gente fica mascarando. Ah, mas é porque a Vanessa é insuportável. Ah, pastor, E não, a aí Vanessa... vai passando, né? Vai É. passando. E o que você tem que se tratar, você não se trata. Exato. É isso. E aí, ó, difícil. E olha ó, o exemplo. Imagina um jardim. E aí Deus ele vem. Ele não via Deus, ele via a voz, A voz. de Deus. Mas Deus estava ali. E ele faz a pergunta, de onde estás? E ele está escondido atrás de uma árvore. Árvore. Agora a pergunta que eu quero fazer. Quando você está atrás de uma árvore, o que você consegue ver? O que você consegue ver? Só a árvore, o tronco, nada. É. Se você Se for olhar um para tronco frente, longo, você vai olhar só o tronco. Só o tronco. Então você vai ver só a árvore. Olha bem, qual que é o ensinamento desse texto? Você não consegue olhar para frente. Você consegue olhar pelas laterais e você consegue olhar para trás. Deus não quer que você olhe para trás. Deus não quer que você olhe para os lados. Deus quer que você olhe para frente. É isso. A visão nossa tem que ser para frente. Meu Deus. Agora veja bem, Jesus fez o processo ao contrário. Jesus, quando ele foi morto também numa árvore. Só que para frente. Imagina a cruz aqui, a árvore. Sim. E ele olhando para o povo. Ele conseguiu olhar para trás? Não. Ele conseguiu olhar para os lados? Ele conseguia. Mas ele olhava, Pra o foco frente. dele era para Foco frente. é frente. À frente. Meu Deus. E é o que vai se encaixar aqui nesse versículo, quando fala que ele recupera a vista dos cegos. É você ver além. A É, palavra faz isso. você ver além. Jesus, É, ele não... é. Adão, ele viu o pecado. Deus ali na conversa, ele já via o futuro, ele já via Jesus, ele já via sendo perdoado. E Jesus já via isso, ele não via só o momento da cruz. Sim. Ele via hoje, eu e você aqui, discutindo sobre a vida dele, Sim. ensinando sobre a vida dele, se arrependendo e ansiando pela volta dele. Então, é essa visão que nós temos que ter. E ó, assim, o que eu sinto no fundo da minha alma mesmo. A gente não tem tempo. A gente tá sem tempo. Acorda, vamos rápido. Porque Jesus está à porta. Né? Desperta tu que dormes. Desperta, gente. Não, olha, é sem demora. É sem Né? demora. Porque É o tempo. Nós tira. estamos no tempo do Cronos, mas o Kairos está vindo. E o tempo eterno, como o pastor disse aqui, É. aprendemos mais uma, Mais vai uma. ficar para o nosso próximo encontro também. Tem. O tempo Olha, eterno tri- está chegando. Tri de tempo. Tri de tempo. Que delícia aprendermos da palavra. E é isso, é a importância. Aqui a gente pode resumir em... A palavra é o alicerce, é a direção. Né? A intimidade vai trazer o quê? A unção, vai trazer o direcionamento do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente tenha a visão de enxergar além do nosso eu. Tudo que Além você do nosso precisa hoje. tá ali na palavra. Tudo. Tudo. Nada fica fora da palavra. Né, Vanessa, pastor? dentro do que foi falado aqui, inclusive agora que a própria Paty falou. Jesus, o ensinamento desse texto é muito claro. Veja bem, ó, tudo que ele está querendo passar para nós é assim, independente de qual seja o tempo, Deus ele quer construir algo em nossas vidas. Só que para você entender o que Deus quer construir, você precisa entender uma coisa. Você só foi criada, eu só fui criado para cumprir um propósito de Deus. É isso. Veja bem, ó, primeiramente veio o propósito de Deus. Ele viu algo. Só que enquanto ele viu algo, ele falou assim, bom, agora eu, na minha onisciência, eu vou vislumbrar ou visualizar quem vai ser as pessoas que vão cumprir dentro desses propósitos.
entre bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de probabilidades de pessoas que poderiam ser criadas na face da terra, Ele viu você, Ele viu você, Ele viu a mim, para cumprir os propósitos. Sim. Veja que essas bilhões e bilhões de pessoas que Deus deixou, que não foram criadas, que poderiam ter sido criadas, mas Deus, Ele olhou e nos viu para esse propósito. Então veja, não foi você criada para depois vir um propósito na sua vida. É o contrário. Deus criou o propósito e depois do propósito veio você, veio a mim, veio a Paty, para nós vivermos dentro daquilo que Ele estabeleceu. Nós queremos fugir daquilo que Deus estabeleceu para nós, como se fosse algo assim, eu tenho uma direção. Deus, eu tenho. Papai, eu tenho. Eu acho que Ele que fez a direção porque Ele fez aquele caminho. Exato. E não, nada a direção sobre nós. vem dele. Nada sobre dele. nós. Meu Deus. Lá no jardim aconteceu a mesma coisa. De novo. Deus olha assim, para tudo que Ele fez, Ele olha para todas as frutas, as árvores frutíferas. Ele olha e fala assim, vocês podem comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Eva, parece que ela não entendeu, viu? Não. Por que Eva ficou, né? Eu não sei por que Eva deu esse trabalho, né? Mas tem que ser mulher, né? Então. Poxa, mas aí eu vou interagir aí. Porque quem devia proteger Eva? Adão. A responsabilidade foi dada para ele e ele não interviu. Sacerdote da casa, por isso que o meu. sacerdote tem que se levantar. Gente, tá muito boa essa conversa, né? Tá muito boa. Nós vamos deixar vocês aí com gostinho de quero mais. Porque o nosso tempo já tá acabando aqui nessa tarde abençoada. Pastor, vai ter que voltar. Não, vai ter. Não, a gente vai voltar, né? A gente nem começou. Vamos ter. Vamos começar o podcast? Nem deu tempo de esquentar. Vamos fazer já. Você aí de casa ficou curioso? Curiosa? Meu Deus. Então, é isso mesmo. Para você querer mais e não faltar no nosso próximo encontro. Tá marcado, né, pastor? Tá. Gente, só quero falar uma coisa pra vocês. Isso aqui não foi nada, não. Isso aqui tá brincando só, tá? O podcast verdadeiro vai acontecer na próxima, viu? É isso. Vocês já são convidados. Oh, glória a Deus, é isso mesmo. É isso. Então, é um prazer estarmos aqui. Não vou despedir, porque nós vamos continuar esse bate-papo. E agora nós vamos para o nosso café da tarde, essa mesa linda preparada aqui para nós, que é o foco. A mesa. Amém. O nosso projeto é o quê? Estarmos à mesa com amigos, com pessoas queridas, com a família, aprendendo da palavra de Deus. Então não deixe de montar a sua mesa aí, chama seu filho, seu vizinho, seu amigo, eu não sei com quem, mas sente à mesa, porque a presença do Senhor está à mesa. Tome o seu cafezinho delicioso, tenha um momento de comunhão, porque isso também é de Deus, né, pastor? E poste foto lá para nós no Instagram que você está fazendo isso e a tiracolo, é óbvio, a palavra. Amém. Vamos compartilhar da palavra. Se você tiver dúvidas, questionamentos, manda perguntinha para nós vamos responder em nome de Jesus. E te esperamos no próximo. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, Paty, Vanessa, né? por esse convite. A gente que agradece. E mais uma vez, isso aqui foi só para chamar vocês, para ver se realmente vocês estariam participando, viu? Mas o próximo, pode ter certeza, E, que nós vamos falar sobre a palavra aqui. Hoje tem um presentinho nosso, Uma lembrancinha. nosso convidado do primeiro convidado de 2025, né, amiga? Então, uma lembrancinha do nosso... Uma caneca. Para não faltar. Aí o senhor posta lá com a esposa, tomando um café e posta no nosso Instagram. Amém. Amém? Para vocês verem aqui, Kairos, tempo oportuno de Deus, É tá bom? isso. Não se esqueça disso, Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer um tempo contigo. E esse tempo ele é precioso. Por isso ele chama Kairos. É Deus isso. abençoe, viu? Glória a Deus. Até sábado que vem, galera. Amém. Um beijo. Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo.